Fala investidores, sejam muito bem-vindos ao canal Planilheiro Investidor, o canal aí dos fundos imobiliários. E hoje nós vamos falar do relatório gerencial de agosto de 2024 do Fiagro Rura 11. Inclusive mudou aqui a capa, né? Botou uma capinha aqui mais bonita. O Rura 11 aí, um Fiagro imobiliário. Então a gente vai ver aqui qual foi a performance do fundo no mês de agosto, as modificações na carteira, se teve, né? Vamos ver aqui o que a gestão fez nesse mês de agosto, tá bom? E se você gosta desse tipo de assunto, não perca tempo, se inscreve aí no canal, a gente verifica que mais de 50% de quem assiste nos vídeos do nosso canal ainda não são inscritos. Isso ajuda muito a gente aí a disseminar essas informações pelo YouTube, tá? E também deixa o seu like. E isso é tudo de graça, você não vai pagar nada, mas você vai ajudar muito a gente a continuar o trabalho aqui no YouTube, tá bom? E eu vou deixar esse relatório gerencial e o link do nosso grupo do Telegram na descrição desse vídeo. Vamos lá falar então do Rura 11? Fiagro que eu tenho em carteira, tá? Minha segunda maior posição aí em Fiagros que eu tenho na minha carteira é no Rura 11. Aproveitei a queda ali que chegou em torno de 9,30, né? Alguns meses atrás, entrei no fundo e é um fundo aí bem interessante, tem uma diversificação também bem interessante. Vou mostrar para vocês aqui nesse relatório. E a gente segue já estudando esse relatório já há alguns meses, tá? Então não deixe de ver os relatórios anteriores para você até pegar uma sequência de estudos aí do que tem acontecido dentro desse Fiagro, tá? É um Fiagro, então, que investe nas cadeias produtivas do agronegócio. Esse é o objetivo principal dos Fiagros no Brasil, né? Então, insumos agrícolas, produtores rurais, agroindústrias, usinas e outros, né, distribuidores. Então, investe em vários segmentos aí do agronegócio. O objetivo do retorno do fundo está aqui entre CDI mais 3 a 3,5%, tá? No longo prazo. Vamos ver se ele está dentro dessa margem aqui da rentabilidade alvo do fundo e distribuir rendimentos e valorização do patrimônio do fundo. E o fundo investe, ó, como ele faz isso, né? Ele investe numa carteira diversificada de crédito, é um fiagro de crédito, porque a gente já possui fiagros aí de tijolo, né? Mas esse é fiagro de crédito, que é a maioria do mercado. E investe em CRAs, alguns CRIs voltados para o agronegócio, LCAs, né, letras de crédito do agronegócio, e cotas de fiagros, né, de outros fiagros aí do mercado. Informações gerais, ó, patrimônio líquido, valor patrimonial do fundo, R$ 10,01, informações de agosto, né, final de agosto. Cota de mercado encerrou acima dos R$ 10, ó. Estava um tempo já abaixo dos R$ 10, então fechou a R$ 10,05 no final de agosto. Patrimônio líquido do fundo mais de 1,6 bilhões de reais, né? E o fundo atualmente está com 83, um pouco mais de 83 mil cotistas. E como eu já falei, eu sou um desses cotistas aí. E se você não deixe de se inscrever, porque todos os meses a gente tem falado aqui, acompanhado o que a gestão está fazendo no Rura 11. E o último dividendo foi de 10 centavos por cota, o fundo mantendo ali dividendos próximos ou superiores a 1%. Então também é interessante isso aí, observar, né? Que atualmente, né, para aumentar a renda da carteira, né, os fundos de crédito hoje estão mais interessantes. Então, é interessante buscar aqueles que estão mais descontados aí no mercado para aumentar a renda da carteira, né, o seu provento mensal ali, o bolo mensal que tu recebe dos fundos imobiliários, tá? Para oportunidades futuras, tem que observar os fundos de tijolo que estão mais interessantes, inclusive em relação ao valor descontado. Tem fundo aí com mais de 60% descontado no mercado. Agora, o que a gente tem que observar é se o fundo perdeu o fundamento. Se perdeu o fundamento, perdeu a base ali, a política de investimento, se perdeu no meio do caminho, aí realmente tem que se observar isso, né, e observar os imóveis, a qualidade dos imóveis, né? Então, tudo isso a gente tem que verificar como foi investir num fundo de investimento imobiliário, no Fiagro ou até mesmo no FIINFRA. Dividend yield no mercado, a dividend yield patrimonial, na verdade, 12,66% e na cota de mercado, 12,62%. Então, o fundo aqui estava acima do valor patrimonial, né? R$ 10,01, valor patrimonial R$ 10,05, foi o que encerrou. Por isso, o dividend yield analisado ficou ali com essa diferença também. Então, no mês de agosto, o fundo encerrou com 101% do seu patrimônio alocado. Então, 101% do patrimônio é porque tem ali algumas operações, né, compromissadas reversas, tá? Procura aí saber o que que é,
mas basicamente é a alavancagem dos fundos de crédito. É a alavancagem que eles fazem para aumentar a rentabilização. Eles fizeram alocações de 34 milhões no produtor rural lá do Mato Grosso, garantir a alienação fiduciária das terras. E aí, assim que for cumprida mais uma condição aí desse produtor, será aprovado mais 6 milhões de reais nessa alocação, que vai somar então 40 milhões de reais. Conta aquele produtor que está sendo falado já há alguns meses nos relatórios, que está em recuperação judicial, tiveram algumas negociações aí postergando o valor devido, né, a parcela devida de agosto para setembro, e estão em negociações finais aí para quitação integral das operações dos próximos meses, tá? Então tá, a gente sabe que recuperação judicial é complicada, mas nesse caso aqui o fundo lembra, ó, que esse é um caso que não somos sujeitos à recuperação judicial. Então, o fundo não está dentro ali do bojo da negociação da recuperação judicial, e ele acaba contando com as garantias reais aí da operação, tá? Então, dessas terras, né, acaba que vai ser até um pouco melhor se o fundo conseguir operar essas garantias dessas terras, o valor recuperável vai ser mais alto, porque essas terras aí acabam tendo um valor mais alto em relação à garantia, porque o fundo tem que vender também, né? Então é complicado. Bom, então isso aqui não é um problema muito relevante, né? 1% do PL também, a representação. E o que ele fala aqui é que ele segue acompanhando os próximos devedores, né? Então tem toda aqui uma questão que você pode depois fazer uma leitura mais detalhada. Ele fala aqui sobre as fortes queimadas. Então, na área de Ribeirão Preto, lá que estava com essa questão das queimadas, e o fundo tem lá um devedor lá, ele fala que não foi atingido as duas usinas lá de Ribeirão Preto. Então não teve impacto em relação à moagem de cana lá dessas usinas, com relação às queimadas que a gente tem visto aí Brasil afora. Bom, aqui ele fala também da distribuição, né, 10 centavos e tal, a gente já comentou sobre isso. Aqui ele também fala das culturas, né, do que seus devedores ali acabam produzindo. Então a soja, milho, algodão, tá tendo queda ainda no mercado internacional, né, da commodity. O boi gordo tá com alto, o açúcar tá com alta no mês de agosto. Ele comenta aqui, não vou comentar os detalhes. Isso aqui é a variação dos preços das commodities. Então a gente vê que nos últimos 30 dias a soja, o milho, né, teve queda aí, né? O dólar também está com queda diária aqui, né? Como a gente observa a questão do D-1, né? Esses preços aí são indexadores de mercado que variam bastante. E na DRE do fundo, a gente verifica que em agosto teve uma queda relevante nas receitas do fundo. Então estava aqui dentro das receitas dos CRAs e dos CRIs, ó, teve uma redução bem relevante. E o que a gente observa aqui é receitas de caixa, que é a rentabilização do caixa, né? Instrumentos de rentabilização, renda fixa, né? E tudo mais. E sobras do mês anterior, 1.700.000 reais, despesas de 2,2, e o fundo teve um resultado de 16,3 milhões. Então teve uma queda aqui no resultado por cota, né? Mas o fundo mantendo aqui valores próximos a 1% de distribuição. Foi de 10 centavos e meio em julho, né? E foi de 10 centavos em agosto. Então o fundo mantendo ali um bom dividendo aí mensal. E aqui a gente verifica o gráfico, né, de distribuição, tem uma variação, né? O fundo acaba pegando um milésimo de real ali também para distribuir, então acaba tendo uma variação um pouco maior em relação à distribuição também, porque ele conta ali com 3 dígitos, né? Para poder contar ali a distribuição. E dentro aqui do retorno acumulado, a gente vai verificar também que, comparando o CDI, a cota patrimonial do RURA está em 38% e a cota de mercado está em 34,5% maior que o CDI nesse mesmo período desde que o fundo surgiu, né? Então o fundo está rentabilizando mais do que o CDI. Na cota na performance mensal, a gente vai verificar aqui que no mês de agosto, né, a cota de mercado variou para cima em 4%, né, então valorizou 4%, né, recuperando parte da perda do ano, está negativo ainda em quase 1%. E na cota patrimonial também variou para cima de 1%, né, apenas. Então a cota patrimonial aí
acabou também tendo uma valorização, e o CDI no período, ó, foi de 0,87%. E aqui tem todo o histórico desde 2022, e aqui o portfólio do fundo, né? Então, CDI mais 4,2% é o spread médio da carteira, então o fundo está rentabilizando mais do que o seu objetivo, que é CDI mais 3, entre 3 e 3,5% de spread, né? Então, o fundo está com CDI mais 4,2%, então rentabilizando mais do que a sua rentabilidade alvo. E aqui a gente vê nas exposições setoriais, o fundo tem uma diversificação também nas exposições setoriais, né? E as garantias também, tem diversas garantias dentro de cada papel, então o fundo está bem interessante também nessa diversificação. Devedores são 61 devedores, 20% do PL estão concentrados em 5 devedores, né? Então tem aí, o fundo não tem uma exposição muito grande em relação a um devedor específico. E aqui é o portfólio então de investimentos que o fundo tem, né? A maioria é CDI, alguns até indexados ao dólar, dólar mais alguma coisa, né? Então é difícil de ver alguém alocado ao dólar. Esse aqui, a exposição maior é o CDI, tem uma outra coisa aqui, IPCA, um percentual bem pequeno, mas é um fundo que praticamente aí está aproveitando ainda, né, a alta da Selic, e o CDI vai rentabilizar ainda, provavelmente vai ter um bom dividendo, uma boa rentabilização durante o ano de 2025 todinho, que o fundo, né, na verdade que o Banco Central, a gente já ouviu aí nessa última alta da Selic, que já está trabalhando com 2026, né, com a queda aí mais substancial da Selic, então praticamente aí os investimentos indexados à Selic, ao CDI, ainda vão rentabilizar muito bem ainda durante todo o ano de 2025. Esse é o pipeline que o fundo ainda tem na carteira, os próximos investimentos que ele pretende fazer do setor de açúcar e etanol. E aqui as características aí do fundo, né? Um fundo que tem aqui 1% de taxa de administração e gestão, prevê uma taxa de performance de 20% do QCD, CDI mais 1%, então acho que tem paga essa taxa de performance. Ele é para investidores em geral. Patrimônio atualmente 1,6 bilhões de reais, ele tem desde fevereiro de 2022, então tem aí 2 anos e meio de mercado. Cota patrimonial, a primeira cota foi de R$ 10, então é um fundo na base 10. E o volume de negociação no mercado está bem interessante também, mais de 2,2 milhões de reais de volume médio diário no mercado secundário. E esse aqui também é um dos fiagros que paga logo no início, tá? A gente falou dos VGHF11, tem o HSML11, tem o GGRC11. Esse também é um dos primeiros que pagam, ele anuncia no último dia útil do mês que ele faz referência e já paga no quinto dia útil, e sendo possível você investir em outro fundo que ainda não anunciou os proventos até o quinto dia útil, né? Então é interessante também essa estratégia aí para rentabilizar e aumentar, né, o rendimento da carteira, beleza? É isso aí. Se você gostou do vídeo, deixa o seu like, não deixe de se inscrever no canal, compartilhar esse vídeo com outras pessoas. Até o próximo vídeo. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.